Agora nesse vídeo eu vou implementar o clique dos botões numéricos. Até o momento eu implementei o botão Clear de limpar e implementei o Toggle para aquela função Toggle Currency, né, para alternar entre os dois tipos de conversão. Para eu adicionar o evento aos botões numéricos é bem simples. Primeiro eu vou declarar uma variável aqui chamada buttons, de botões, e eu posso vir aqui e selecionar os elementos buttons, no caso button aqui. Então vamos ver o que acontece. E claro, para ver o resultado eu preciso digitar aqui um console.dir e ver o que tem aqui dentro dessa constante buttons, né? Veja que me retornou apenas um botão. E esse botão é o botão, deixa eu ver aqui, é o botão número 7, que é o primeiro elemento button que ele encontrou. Isso acontece porque eu estou usando nessa função aqui, eu estou usando o Query Selector, que realmente ele traz só o primeiro elemento encontrado. Por isso, ao invés de usar essa função Query Selector, eu vou usar uma nova função que eu acredito que a gente ainda não usou aqui nos projetos, que é a função Query Selector All. Então, se eu te mostrar aqui na referência, essa função funciona muito parecida, né, com o Query Selector. A diferença é que ela vai trazer não só o primeiro elemento encontrado, mas vai trazer todos os elementos. Então, se eu vier aqui e colocar aqui, né, o elemento button e atualizar aqui, perceba que agora ele me trouxe, né, os 12 botões. Então, ele me trouxe aqui todos os 12 botões. Só que no meu caso, eu não quero os 12 botões, porque eu já implementei, né, esses dois botões aqui. Então, eu quero somente os botões numéricos, que são esses 10 primeiros botões aqui. Por isso, eu vou usar uma função chamada filter, que eu também tenho uma referência aqui que eu separei para você, que é uma função que ela consegue filtrar os elementos que estão na memória, né, de acordo com uma condição que eu definir aqui em uma função. Então o filter é usado assim. Eu tenho ali um array, então o filter precisa, né, de um array para funcionar. Então em cima desse array eu chamo o filter e chamo essa função, que no meu caso aqui, né, essa função ela verifica se é maior ou igual a 10. Só que no nosso caso a gente vai querer trazer, né, a nossa condição vai ser trazer apenas os botões numéricos. A forma mais simples para eu fazer isso seria mudar o meu HTML. Então eu poderia vir aqui nos botões numéricos e colocar, adicionar uma nova classe. Eu poderia falar aqui, né, que esse botão ele pertence à classe number. Então esse segundo botão, número 8, também pertence à classe number. E aqui na hora de usar, né, o Query Selector, eu poderia simplesmente falar, né, que eu quero o button que tenha, então tudo junto, né, a classe number. Vamos ver o que acontece aqui. Então veja que ele trouxe 2 elementos ao invés de 12 elementos. Então à medida que eu for adicionando novas classes aqui, ele vai me retornando mais botões. Então veja que ele agora trouxe 3. Então essa é uma forma bem simples. Só que eu não quero, a princípio, definir todos os botões como uma classe de número. Eu quero evitar que meu código HTML fique maior. Mas seria uma solução totalmente plausível e eu mesmo que decidi, né, que eu não quero assim. Principalmente que eu quero te apresentar uma função nova chamada filter, que eu vou conseguir filtrar apenas os botões numéricos. Tá ok? E para conseguir filtrar, eu preciso, né, ter alguma condição para isso, porque o filter, a função filter aqui, né, ela exige que eu passe uma função que tenha alguma condição. Então, que condição que eu poderia usar nesse caso aqui? Batendo o olho aqui, eu sei, né, que eu tenho vários elementos que são do tipo button, tá ok? Só que eu sei, aqui batendo o olho, eu observo a diferença entre os botões numéricos e os botões de ação. Eu percebo que os botões numéricos, eles não têm nenhuma classe. Então essa é uma opção legal aí para eu usar. Vamos agora então implementar esse filtro de botões. Então eu volto aqui para o meu arquivo JavaScript.
Vou tirar isso aqui porque eu não vou usar mais uma classe, né, para identificar os botões. Atualizo aqui e beleza, agora a gente tem os 12 botões novamente. Agora eu preciso criar uma função que ela vai me falar se determinado botão é número ou não. Então eu vou chamar essa função de onlyNumber e vou passar como parâmetro, né, um botão. E aqui inicialmente eu vou retornar verdadeiro para trazer novamente, né, todos os 12 elementos, e depois eu implemento essa condição para trazer apenas aqueles botões que são números. Agora eu vou voltar aqui na minha constante buttons, né, que tem aquela coleção com 12 botões aqui dentro, e vou aplicar o método filter, passando aquela função ali que eu acabei de criar, only. Vou copiar aqui, vou mudar aqui para onlyNumbers, vou copiar isso aqui e colar lá em cima. Então estou chamando aquele método filter para filtrar, né, para mostrar apenas os botões que são números. Mas eu já adianto que isso aqui vai dar um erro. Por quê? Porque eu tenho aqui essa constante, né, buttons, ela é do tipo nodeList. E para eu aplicar o filter, eu preciso do tipo array. Então veja, né, que o método filter ele faz parte, né, de uma classe da classe array. Para resolver isso eu preciso converter, mas antes disso eu vou atualizar aqui só para você ver o erro, né? Ó, a função filter não foi encontrada, né? Porque esse objeto é do tipo nodeList, então ele é como se não existisse essa função, não é a função. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso usar um outro método da classe array que vai converter esse objeto nodeList para o objeto array. Então eu posso vir aqui, salvar e atualizar aqui. Agora eu tenho, tá vendo? Eu tenho a classe array aqui ao invés da nodeList. E o método filter não está dando aquele erro mais, porque ele está sendo chamado a partir de um array. Agora o próximo passo eu tenho que implementar essa função onlyNumbers aqui, que eu já declarei aqui embaixo, mas está só retornando true, né? Então por isso tenho todos os 12 elementos aqui. Então perceba que eu quero apenas os números. Para isso eu vou voltar aqui no meu HTML para você entender qual que é a lógica que eu vou usar por trás disso. Então eu quero somente os números, tá vendo? O que eu posso perceber aqui? Que os dois botões que eu não quero incluir, que não são números, né? Eles têm várias classes aqui. Então ele tem a classe Currency, Select, BR, BRL, USD e tem a classe Clear aqui também. Então essa é uma forma de eu saber se um botão é número ou não, é verificar se ele tem várias classes. Se o botão não tem classe nenhuma, que é o caso aqui desses números, né? Eu sei que ele é um número. Então, sabendo disso, fica bem simples implementar essa função aqui. Eu posso usar, já que eu vou passar um botão, né, como parâmetro, eu posso usar, a partir desse botão, eu posso chamar aquele método classList, que você já conhece, e verificar quantas classes tem aqui. Para isso, eu uso o outro método aqui, length, que seria, como mostra aqui, né, na documentação, o total de itens de uma lista. Então eu tenho aqui uma lista de classes, então eu preciso verificar aqui quantos itens tem essa lista de classes. Então no meu caso, eu sei que números são os botões que têm uma lista de classes igual a 0. Porque os botões aqui, tá vendo? Eles não têm nenhuma classe, diferente do botão Currency, né? Que tem a classe Currency, Select, BRL, USD. E o último botão aqui, de limpeza, né? Ele tem a classe Clear. Então eu preciso saber, né, que os números são os elementos que têm o tamanho da lista de classes igual a 0. Então coloca aqui igual a 0. Então se eu salvo aqui e atualizo aqui, verifique que esse array que é 12, agora ele vai aparecer mostrando apenas 10 elementos, que são exatamente os números que eu quero, né? Com isso, eu concluo a parte de filtragem desses 10 botões aqui. Então, só recapitulando aqui, eu usei o Query Selector All para pegar todos os botões, inclusive os botões de ação, né, que é o de conversão e o de limpeza. Como esse Query Selector All, ele
retorna um nodeList, eu não consigo usar o método filter em cima desse nodeList. Então eu preciso converter esse nodeList para array. Então usando o comando array_from. Então ele vai pegar esse nodeList que retorna aqui, vai transformar em um array e vai colocar aqui dentro da constante buttons. E aqui embaixo eu vou ter que criar uma outra constante aqui, constante number buttons, number buttons, recebe o filtro em cima dos botões. Então esse filtro ele vai receber uma função como parâmetro, que essa função é onde vai estar, né, a condição que esse filtro vai executar. Então é como se eu tivesse aqui um pequeno loop, né? Eu chamo a partir de um array aqui de objetos do tipo botões, e em cada vez, né, que eu passar por esse loop aqui, ele vai executar essa função aqui, onlyNumbers, passando o objeto ali. Então, passando cada um daqueles itens, cada um daqueles botões ali. Ele vai verificar se esse botão, a cada vez, né, que ele fizer esse loop, ele vai verificar se esse botão, se ele tem uma lista de classes igual a 0. Essa lista de classes é exatamente essa lista de classes aqui. Tá ok? Então esse aí é o resumo desse filtro. Então a gente pode partir agora para atachar os eventos a esses botões numéricos aqui. E para isso eu vou vir aqui e vou usar um for_each para eu percorrer cada um desses 10 botões e atachar um evento de clique. Então eu vou passar aqui como parâmetro uma função anônima, né? Passando o botão como parâmetro. E aqui dentro eu vou colocar um console log só para você entender que eu estou passando todos os botões aqui por esse for_each. Então eu posso colocar aqui, chamar aqui um inner.html e vamos ver o que acontece. Deu um erro de sintaxe aqui na linha 8, né? Que eu acredito que está sobrando parêntese aqui. Então vamos tirar isso aqui, executar de novo. Então perceba, né, que me mostrou todos os botões aqui. Então ele me mostrou o inner.html dos 10 botões. Então 7, 8, 9, 7, 8, 9, 4, 5 e até o 0, que é esse aqui. Beleza, então eu consegui percorrer, né, todos os elementos dessa listagem, desse array de botões. Então em cada um desses botões eu vou atachar um evento usando o nosso famoso add event listener. E passar aqui o primeiro parâmetro, eu quero um clique, né? E o segundo parâmetro, a função que vai ser atachada a esse evento. Então, eu vou criar, usando aquele meu padrão, né? Eu vou colocar aqui onClick, number button, e já vou criar, essa função aqui embaixo. Passando como parâmetro o event. E aqui dentro eu posso, né, chamar o console log de novo, chamando esse event target, que é dessa forma que eu pego o botão, né, através do evento que foi disparado, e posso aqui chamar também o inner.html. Então cada vez agora que eu clicar em um botão desse, ele tem que mostrar qual número foi clicado. Então vamos salvar aqui de novo. Então se eu clicar no 7, mostrou o 7. Se eu clicar no 5, mostrou o 5, o 3, o 0 e assim por diante. Para finalizar esse vídeo, agora está fácil, né? Eu preciso apenas mostrar esse inner.html do botão aqui, que eu estou mostrando agora no console log, eu preciso mostrar isso aqui no display. Para isso, eu só preciso vir aqui, então vou apagar esse console log, display.value, que eu já salvei, né, o display, que é o input, né? Eu já salvei dentro dessa variável, dessa constante aqui. Então, eu só preciso vir aqui, display.value, e recebe esse inner.html aqui do botão que foi clicado no evento. Então, se eu salvar aqui, está sobrando um parêntese aqui. Salvei aqui. Então, vamos ver. Número 2, apareceu o número 2. Número 5, apareceu aqui. Número 8... Número 3, então tá correto. Então meu display agora está mostrando os números, né, que são clicados. Só que ele não está mostrando ainda esses números acumulados. Então se eu digitar aqui 23, eu quero que apareça aqui 23, correto? Para resolver isso é bem simples. Eu quero que o display.value, né, ele receba o valor acumulado, né, do display.value mais
Esse mais aqui eu estou concatenando, né? Porque até agora eu estou trabalhando só com string. Então esse mais aplicado a string, ele vai juntar uma string com outra. Então o número 2 com o número 3, não somando, mas juntando, colocando um do lado do outro. Então eu posso salvar aqui, vamos ver o que acontece. Então eu posso digitar 2, 3, 6, 5 e agora sim meu display está aparecendo corretamente. Essa repetição aqui desse elemento display.value, eu posso tirar isso aqui e substituir por mais e igual, que ele vai somar, né, o valor acumulado aqui. Então eu vou tirar esse igual aqui, então ele vai somar. Então display.value recebe com esse sinal aqui, com esse operador, né, ele vai receber o valor dele somado com o novo valor aqui. Então é uma forma de acumular o valor aqui. Vamos ver aqui. Então posso digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 3 e assim por diante. Com isso eu concluo esse vídeo aqui, que meu foco, né, era apenas mostrar aqui no display os botões quando forem clicados aqui. Eu já posso até tirar, tá vendo que eu ainda consigo digitar, né? Consigo digitar letras aqui. Então eu posso já mudar isso aqui e colocar um read only aqui, que ele vai impedir que eu digite diretamente aqui. Então se eu digitar aqui, tá vendo? Ele fica bloqueado. Eu só consigo inserir valores agora através do meu teclado que está funcionando. Beleza? Nesse vídeo eu ainda não vou tratar aquela questão da máscara, né, dos números. E no próximo vídeo a gente vai tratar isso. Beleza? É isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço, até mais e tchau!